Meus amores do Odon Concursos, cá estou eu com mais uma dica Odon. E é claro que esta profa farmacológica que vos fala, juntamente com a equipe Odon Concursos, nunca dá ponto sem nó. Segura que a dica de hoje é babado, confusão e gritaria. Não sei se você vai adivinhar, mas a nossa dica, ela diz respeito à prescrição medicamentosa. E você, odonzete e odonzito, há de convir comigo que não existe um cirurgião dentista sem dominar as etapas da prescrição medicamentosa. Matou a charada! A dica de hoje é exatamente sobre isso, meus amores. As etapas de uma prescrição medicamentosa. Acreditem, esse tópico, relativo à prescrição medicamentosa é um tópico que a grande maioria das pessoas não costuma abordar. Só para vocês terem uma ideia, em poucos livros a gente encontra, a narrativa dessas 5 etapas que estão aí diante, dos seus olhinhos. Amores, vê bem, vocês sabem que eu não funciono sem a minha canetinha. Cadê minha canetinha? Aqui, ó. Bora pegar aqui logo um amarelinho. Então, num primeiro momento, o que eu quero que vocês percebam é que a prescrição medicamentosa em si, ela apresenta 5 etapas, tá? Cuidado, eu não estou falando das partes de uma prescrição. Não é isso, tá? São coisas distintas. O que eu estou falando agora são as 5 etapas que um profissional deve seguir para realmente se certificar se o seu paciente necessitará de direito e de fato de uma prescrição medicamentosa, ok? Então, foca aqui comigo que vai dar bom. Amores, as 5 etapas são: indicação é a primeira delas, seleção é a segunda, das etapas, prescrição, informação e segmento. Tá? Então, quais são as 5 etapas? Repita comigo aí da sua casinha. Indicação, seleção, prescrição, informação e segmento. Amores, é claro que eu não vou deixar vocês, minhas odonzetes e meus odonzitos, no vácuo, de forma alguma. Eu vou justamente explicar para vocês o que é que significa cada uma dessas etapas, ok? Começando, meus amores, aqui pelo início, nós temos a primeira delas, que é a indicação, tá certo? Percebam que a profa farmacológica que vos fala colocou aqui, ó, um pequenino texto só para facilitar o nosso raciocínio. Então, o que foi que eu escrevi aqui, ó, nesse slide? Que nesta etapa, o profissional vai determinar a real necessidade de intervir naquele quadro clínico, naquele quadro patológico em questão com medicamentos. Amores, sabe por que é muito importante a gente destacar, esta etapa inicial da prescrição medicamentosa? Por quê? Na odontologia, você vai se deparar com muitos quadros nos quais uma descontaminação local será capaz de resolver o problema do paciente, não exigindo, em alguns casos, nenhum tipo de prescrição medicamentosa, tá? Então, quando se fala em indicação, é importante que eu conheça o quadro clínico
e com segurança eu seja capaz de fato, determinar se aquele paciente irá precisar ou não de uma prescrição medicamentosa. Nunca esqueça que, em algumas situações, a descontaminação local resolve o problema que o paciente pode vir a enfrentar naquele momento, tá? Então, fica aí esta reflexão. Segunda etapa, meus amores, é exatamente a seleção, ou seja, o nome já diz tudo por si só. Então, é nesta etapa que eu vou escolher o fármaco mais adequado, caso o quadro patológico, o quadro clínico, a situação clínica do paciente, de fato, exija um medicamento, né? Exija a adoção de um fármaco. Por isso, meus amores, que aqui no nosso textinho eu destaquei algumas expressões e palavras mágicas. Olha só, de fato, percebi que o paciente vai necessitar da adoção de um fármaco, tá? Nesse caso, eu preciso me perguntar: este fármaco é eficaz para o quadro patológico em questão? Este fármaco é seguro para a realidade do paciente? Será que o meu paciente não apresenta nenhum tipo de particularidade sistêmica que talvez não deixe este fármaco, né, de eleição como a melhor opção? Importante refletir. A disponibilidade. Então, é um fármaco que, na sua grande maioria, ele é difícil de encontrar, ou ele é um fármaco que ele é disponível para com a realidade do paciente. É outro ponto. E o custo? Cabe no orçamento do meu paciente? Ele vai ter condições de manter esse tratamento, né, durante o tempo que for necessário? E uma coisa linda que existe na farmacologia, que é a avaliação da dobradinha, riscos e benefícios. Amores, isso é bem autoexplicativo. Todas as vezes que os riscos superarem os benefícios, não vale a pena. Não é verdade? E aí eu aproveito este tópico aqui da seleção para dizer a você: nunca esqueça da conveniência e da segurança do paciente, né? Afinal de contas, o seu grande objetivo é tirar ele daquele quadro, é devolver para o teu paciente a sua qualidade de vida, que ele pode ter perdido ali temporariamente. Terceira etapa, saindo aqui quentinha do forno, por sinal, também é chamada de prescrição. Amores, meus amorinhos, olha lá, o nome já diz tudo. Exige conhecimento de farmacologia. Eu não posso realizar uma escolha terapêutica, a prescrição de um fármaco, de um medicamento, como você queira chamar, sem ter conhecimento farmacológico. Eu preciso entender, meus amores, dos esquemas de administração que aquele determinado medicamento apresenta. Eu preciso lembrar da farmacocinética e da farmacodinâmica. Lembra das nossas aulas de farmacocinética e farmacodinâmica? A farmacocinética, ela representa todo aquele movimento que o fármaco vai fazer no corpo do paciente, incluindo absorção,
distribuição, metabolização e excreção. Já a farmacodinâmica, ela está ligada ao mecanismo de ação, né? Qual receptor, aonde aquela molécula daquele medicamento vai, de fato, ligar-se para produzir um efeito necessário. Por isso, meus amores, que nessa terceira etapa, que por coincidência e universal, né, ela tem o nome da prescrição medicamentosa, mas é a etapa na qual, munido desses conhecimentos, você vai determinar situações, eu não diria nem situações, mas você vai determinar critérios fundamentais como dose, via de administração, intervalo entre as doses, horários e duração do tratamento. Eu só posso fazer isso, meus amores, se eu tiver conhecimento de farmacologia, tá? Não tô puxando a sardinha para minha área não, viu? Eu tô dizendo a verdade, porque você sabe que a prof aqui é babado. Quando é para falar a verdade, eu falo. Quarta etapa, informação. Gente, o interessante é que mesmo que a gente esteja munido de toda a ciência odontológica do mundo, mas o sucesso do tratamento depende da adesão do paciente. Por mais que você tenha empregado todo o teu conhecimento científico no diagnóstico e na escolha do medicamento mais adequado, mas quem vai realizar efetivamente a prescrição é o paciente. É ele quem executa a prescrição. Por isso que eu começo aqui, falando da adesão do paciente ao esquema terapêutico. Porque só vai dar certo se ele aderir ao esquema terapêutico conforme você prescreveu e o informou. E aí eu aproveito essa deixinha final e peço que você foque aqui nesse finalzinho. Importância da linguagem clara e apropriada. Amores, uma das formas mais bonitas de fazer ciência é fazer essa ciência chegar a pessoas que não necessariamente pertencem à área. É você pegar toda a linguagem científica sem desmerecer aquela informação e explicar ao paciente de uma maneira clara e acessível. Quando a gente vai ler a prescrição, né, para um paciente, não é o momento da gente utilizar expressões rebuscadas, não é o momento da gente se colocar muitas vezes em um patamar de superioridade, não. Linguagem clara, acessível e apropriada leva informação ao teu paciente. E se ele tem a informação, ele vai aderir ao tratamento. A probabilidade dele não aderir é muito pequena, tá? E por último, para a gente fechar essa dica odon, fechação, porque, meu amor, aqui ninguém dorme no ponto, a gente tem a última etapa, que é o segmento. E aí eu fiz um resuminho aqui para que ficasse fácil a compreensão. Olha só, é o acompanhamento do paciente. Amores, não é porque eu realizei um diagnóstico e fiz uma prescrição que eu vou jogar o paciente ao vento. O paciente é meu. Ele está sob minha responsabilidade. É um trabalho em dupla. Eu faço a minha parte, diagnosticando de maneira correta e prescrevendo de maneira correta, se for o caso, e ele faz a parte dele, aderindo ao tratamento. Por isso, meus amores, que é muito importante, a mensuração dos benefícios.
será que a escolha terapêutica feita por mim, ela realmente vai levar aos benefícios que eu espero? Para que eu tenha este feedback, o canal de comunicação e de acessibilidade, ele tem que estar livre, aberto entre profissional e paciente, além de monitorar, meus amores, possíveis riscos, né? Quando eu falo em possíveis riscos, eu sempre gosto de citar o seguinte exemplo. Veja só, é muito comum, né? Em qualquer tipo de medicamento, a gente vê lá na bula, né? Eu sempre brinco muito dizendo que a bula, ela é um pequeno livro, né, de farmacologia, porque a gente tem ali as informações mais importantes a respeito de um determinado fármaco. Mas é muito interessante a gente também perceber que na própria bula a gente vai ter lá, né, as contraindicações, os efeitos adversos. De que adianta eu escolher um medicamento que na minha cabeça é o ideal para aquele quadro clínico, mas o paciente, ele apresentou, por exemplo, uma contraindicação insuportável, que ao invés de aliviar, né, o quadro clínico, está piorando. Está causando para ele um desconforto, muitas vezes, até pior do que o quadro que ele apresentava. Então, daí a necessidade de você acompanhar o paciente. Esta última etapa, ela deixa muito claro que a prescrição medicamentosa não se encerra quando eu escrevo e entrego a prescrição para o paciente. Ela vai muito além disso. Ok, meus amores?